Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Cultura Criativa. Estamos na segunda temporada, uma temporada super legal com convidados muito especiais, muito conteúdo, falando muito sobre o mercado, trazendo muitos questionamentos, insights importantes para que a gente possa colocar no nosso dia a dia nas empresas, para que a gente possa evoluir os negócios, as pessoas, né? Esse é o nosso grande propósito, esse é o nosso grande movimento. E junto comigo na segunda temporada, o Rafa, que todos já conhecem. Estamos aqui, né, Rafa? Boa, seja bem-vindo. Tamo junto. Estamos animados aí, acho que todas as conversas que a gente vem tendo, tá sendo super legal, super inspiradora. E é isso aí, cara. Sim. Hoje não vai ser diferente. Com certeza não, tô também animado com esse papo, né? A gente fala muito que comunicação interna, marca empregadora, cultura não deve ser trabalhado de forma isolada, né? Então a gente tá trazendo aí uma pessoa que tem um conhecimento muito forte em cultura, que tem um conhecimento muito abrangente também, que vai trazer aí como conectar essas áreas, a gente falar um pouco do impacto que tem, como que a cultura reverbera em outros lugares, como que ela também trabalha junto ali com comunicação interna, com marca empregadora. Então, tô bem feliz e acho que esse papo aí vai ser ótimo também para nossa audiência. Com certeza. E esse cara que a gente vai conversar hoje, né, eu tenho um carinho muito grande por ele, além de ser amigo pessoal, é um irmão, um grande amigo, mas ele é um cara que tem uma carreira profissional muito ímpar, muito primorosa. Veio de grandes empresas, né, publicou um livro, agora está com a sua própria empresa arrebentando, indo super bem. Então hoje, com muita alegria, Alessandro, CEO da Mindsa, né, uma empresa especializada em cultura. Ale, seja muito bem-vindo, muito bom falar contigo. Muito obrigado, cara. Muito prazer é meu estar aqui junto com vocês, né? A gente vai trocar, vamos falar muito sobre cultura. Tem muitos cases aí pra gente trazer essa experiência, né? E é um prazer poder compartilhar com vocês, cara. Isso que é bom, a galera gosta de case, a galera gosta de ouvir história boa. Tem coisas engraçadas aí pra compartilhar. Boa. Mas é legal, acho que o nosso objetivo aqui é realmente falar, né, de tudo isso, cultura, pessoas, negócio, mas também tem que ser divertido, né? A gente tem que dar risada, nessa caminhada... Tem que ser leve, né? Tem que ser leve. Então a gente sabe muito bem, e olhando muito pro teu histórico, né, não só, né, como executivo, você caminhou por muitos anos como executivo, e agora está num momento diferente de vida, né? Um momento que também nos traz aí uma dificuldade maior, um movimento diferente, né? Mas me conta um pouquinho, Ali, lá do passado, né? Como começou, como é que foi a tua vida profissional aí, legal, até chegar nesse momento que a gente está. Falar do teu livro também, que é um best-seller, né? O livro tá muito bacana. Vamos falar, tem muita coisa aí pra gente compartilhar. Cara, eu sou curitibano, né? Comecei aí na carreira de RH lá em 98, atuando dentro de indústria, né? Então comecei aqui, né, em Curitiba, hoje estou em Santa Catarina, já são aí 27 anos de história dentro do RH e passei por empresas como Brasilsat aqui em Curitiba, Brasil Telecom, PepsiCo na Elma Chips, no Grupo Positivo, e foram aí, né, a metade da carreira aqui, 13 anos agora em Santa Catarina, que eu tive uma mudança aí para Pomerode, né, numa indústria têxtil, e aonde também eu não vou me antecipar aqui, senão a gente vai entrando em outros assuntos. Então são esses 27 anos conhecendo muito, aprendendo muito. Então tem muitas coisas assim de RH em que eu percebo e que eu critico coisas que eu fazia, e assim, mas de uma forma muito ok, de uma forma muito positiva, para que a gente possa direcionar e ter pessoas dentro do RH atuando de uma forma mais fácil, mais fluida, mais relevante dentro das empresas, né? Uhum. Então essa carreira ela me permite hoje enxergar e poder orientar também, mentorar alguns RHs, que é o que a gente tem feito. Eu acho que serve muito esse olhar, né, que a gente passa lá no início, principalmente na carreira, todo mundo, né, começando, aprendendo a ser muito, fazendo coisas básicas, né, no dia a dia, até poder caminhar e trilhar todos os subsistemas. E quando a gente fala no RH, é infinito, né? Tem várias possibilidades de atuação. Não é só se prender aos subsistemas, que são vários,
né? E tem muita gente que às vezes acha assim, não, é só recrutamento, seleção, folha de pagamento, mas tem coisas muito mais estratégicas que isso dentro do RH, mas principalmente quando a gente olha para negócios, que aí a atuação do RH e a relevância, ela muda o jogo, né? Com Quando certeza. a gente começa a olhar para isso. Então foram aí esse tempo, né, nessa estrada, e em 2012 eu tive um convite para mudar de carreira. Chegou uma hora lá, cara, em 2012, que eu me vi com uma consultoria que eu tinha também, tocando em paralelo com a minha esposa, atuava dentro de uma empresa, né, e dava aula à noite de RH. Então eu estava assim num momento muito punk, assim. Aquela né, agenda que as 24 horas por dia 24 horas, e a esposa grávida, já na época tinha 2 filhos, ela grávida, com, né, a gente esperando o 3º filho. E aí fomos no hospital, né, e toda aquela expectativa, e o médico fala, não, pai, não é uma só, são 2. E aí, o que era 2 filhos da noite para o dia, então tínhamos 4 filhos numa época alucinante, né, mergulhado nesse mundo workaholic total. Então a gente trabalhava, estava todo momento falando de RH, dando aula, trabalhando em consultoria, atuando na prática como gerente de RH, e aí que eu tive aquele convite em 2012, e a gente parou, respirou e falou assim, vamos mudar de vida, vamos baixar, né? Mas aí vem a segunda história que a gente vai falar depois, como foi esse baixar, que a gente não consegue muito, né? Logicamente diminuiu bastante o ritmo em 2012, e aí eu fui conhecer o mercado, cara, totalmente diferente, né? Em Santa Catarina é outra coisa, né? Quando a gente fala no Paraná, né, curitibano, acostumado, né, numa cultura, é uma cultura diferente, né? Que Sim. Na época eu não levava muito em consideração isso. Acostumado a mudar de empresas e achava que ia ser só mais uma outra empresa. Mas aí que eu fui entender realmente o que era Pomerode, uma cidade alemã, denominada como a cidade mais alemã do Brasil, né? E aí eu fui entender o que é essa cultura alemã que se estende pelo Vale do Itajaí todo, Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Jaraguá do Sul e etc. Então é pujante, o estado é pujante, né? Tem um dos menores taxas de desemprego do país, né? E aí que eu fui aprender o que era esse negócio todo. Aprendi muito mais na carreira, de forma estratégica, atuando em Santa Catarina. Super legal. E você trouxe um ponto importante, Alessandro, em relação a essa mudança. Você mudou de empregos, por empresas aqui em Curitiba, Paraná, onde o aspecto cultural ele muda. Uma empresa para empresa, cada uma tem uma característica, uma essência. Você mudou para Santa Catarina e você percebeu que o aspecto cultural ele era totalmente diferente. E pensando que são estados conectados, um do lado do outro. Não é uma distância, geograficamente falando, muito distante. E o aspecto cultural, para quem sentiu na prática isso, o quão relevante foi para a tua adaptação, esse aspecto cultural? Como é que foi isso aí no dia a dia? Ele impactou, né, nos primeiros meses, porque aí eu fui, mas 3 meses depois estava toda a minha família. E a gente vai para apostar de verdade, não é para ir mais ou menos, né? É o plano A. É o plano A, virou o plano A. Em 2012 eu fiz essa mudança, né? Continuando em indústrias, eu tenho um carinho especial por indústria. Atuei em algumas empresas de serviços, né? Mas fui a convite de entrar na maior indústria têxtil infantil do Brasil, né? O Grupo Kili, na época, né? Ali em 2012. E aí conhecendo também, assim, eu precisava me adaptar à cidade, à cultura, Sim. às pessoas. Então é um núcleo muito fechado. E para conseguir a confiança, cara, não é fácil. Não é fácil. Imagina. Porque tem alguns estigmas também, assim, puxa, querendo ou não, quando você vai para Santa Catarina e fala de Curitiba, é muito bem vista Curitiba. É algo assim muito legal, muito diferente. Dá muito orgulho, né? Mas ao mesmo tempo eles têm algo assim que é muito próprio deles, né? Dessa cultura dentro germânica, né, do estado. E aí eu tinha que me adaptar a tudo isso. E eu tinha um estilo e uma forma de atuar, né, curitibana de ser, que eu tive que me adaptar total. Então, sabe aquele negócio de você entrar numa empresa? E foi justamente isso que eu fiz. Eu entrei, lembro como se fosse hoje.
Cara, fiquei 2 semanas ouvindo pessoas. Esse era o meu plano. Eu vou entrar na empresa para ouvir. Só ouvir. Não vou falar, não vou emitir julgamento, nada. E eu consegui. Então eu sentei com vários diretores, com todos eles, com todos os gerentes, com várias pessoas na minha equipe mesmo, né? Na época ali tinha umas 25 pessoas, o RH foi crescendo, né? E aí eu tirei essas 2 a 3 semanas para ouvir e ver tudo que tinha de pesquisas, de histórico, de como é que estava o negócio do RH. E o modo curitibano meu, na época, né? Toda aquela coisa de vamos para cima com tudo, eu desenhei um projeto com base em tudo que eu vi de coisas que podiam ser feitas. E no final eram 71 ações, tinham 71 ações. Coisas muito simples e coisas muito mais estratégicas, né? Do tipo, implantar um plano de carreira era algo um pouco mais estratégico, sim, total, com carreira, com tudo isso. E coisas mais simples do tipo, vamos trocar um plano de saúde, vamos trazer um plano mais robusto a nível nacional, implantar check-up executivo e uma série de benefícios e ações robustas. Mas aqui a gente pensa, né? Coisas mais simples, mas muito complexas de eu personalizar, né? Trocar um plano de saúde de uma empresa não é apenas trocar da noite para o dia, né? Existe um processo... É complexo na linha do que tinha para se fazer. Exatamente. Né? Então era, tipo, nível de complexidade 1, 2, 3, estava num nível, né? Então tinha muita coisa para fazer. Eu entrei numa empresa que na época tinha um ônibus fretado e um plano de saúde regional, nada mais. Então, infinitas possibilidades. E tem muito impacto também até na escolha de um talento, escolher trabalhar lá, né? Exatamente. A gente fala que tem vários estudos aí que o salário é praticamente nulo em relação, comparado com outros dados, para a pessoa escolher a empresa que ela quer trabalhar, né? Escolher aceitar uma oferta de emprego. Sim. Também, né? Então a gente vê muitas pessoas falando de o colaborador, ele precisa ter uma visão de futuro, ele precisa ter algo que faça ele ficar lá, mas que também faça ele escolher aquele lugar, né? Não, perfeito, cara. E a cidade com 34 mil habitantes, trazendo pessoas de Jaraguá do Sul e Blumenau, que ela fica bem no meio, entre 2 grandes polos, e a gente tinha que trazer pessoas. Então, o nível de dificuldade era maior, né? Uma indústria ali que competia com outras gigantes, WEG, Hering, Malve, sim, e tantas outras, né? Não só têxtil, mas plástico e metal mecânica. E a cidade, ela é muito conhecida porque ela é uma cidade muito industrializada. Assim como ela está investindo muito em turismo, também na indústria ela é muito bem servida. Então é muito difícil trazer pessoas, né, para um nível de expansão que estava naquela época. Bem, fui para o conselho, cara, apresentar as ações e pensei o seguinte: se eu conseguir aprovar 10% do que está aqui, eu já estou feliz. Mas como na época a gente já passou por muita coisa, eu fui preparado para ter um plano A e um plano B. O plano A era, se aprovar 10%, eu tenho essa estrutura aqui hoje dentro do RH, e eu vou precisar desse apoio aqui para poder tocar esses processos, esses projetos. E o plano B é, algo impensável. Se caso aprovasse tudo, é outra coisa, a brincadeira é outra. E aí também já tinha estimado custos e arquitetura para isso na época. Fui para a reunião, cara, e os caras aprovaram tudo. Queriam tudo. Falei assim, toca, é isso mesmo. Eu falei, não, vocês estão de brincadeira. E aí bateu aquele desespero. É o que eu quero. Mas sabe aquele misto de, consegui, cara, consegui, que legal, mas e agora? Meu Deus, consegui, né? Tipo, tudo junto. Mas aí que tá, cara. E depois nós vamos falar desse pipeline aí que é interessante. Eu vejo muita gente, às vezes, saindo de empresas e demitidos, às vezes, ou saem porque não aguentam, porque às vezes tem o seu plano, mas não pensa na arquitetura para poder dar conta desse plano. Então eu mostrei no final o seguinte: olha, plano A, se aprovar algumas coisas, esse aqui é a arquitetura que eu preciso. O plano B, se por acaso aprovar tudo isso, eu já deixei o conselho ciente que eu ia precisar desse apoio, né? Pensando em organograma. Então não é uma área de RH mais. Nós vamos falar de sustentabilidade, de governança, de compliance, vamos falar de outras coisas também.
E aí isso tudo tem um custo mensal, com encargos, número de pessoas, porra, isso cresce muito, mas estava ali. Sim. Então não era só aprovar projetos, mas tinha também todo um outro plano de pessoas para poder dar conta. Então ia ter uma estrutura de coordenadores abaixo e etc. E aí aprovaram tudo, pode fazer. Eu falei, agora sim, agora nós vamos tocar tudo que precisa. Em 2 anos a gente aprovou, nós conseguimos dar vazão em tudo. Implantamos tudo, cara. Foi assim maravilhoso, mas foi insano, porque tinha muita coisa para fazer. Então 2013, 2014, eu estava, e naquela troca que estava, ainda a empresa estava num processo de se preparar para implantar um conselho de administração, estava ainda aprendendo a ter conselho, presidentes que vinham, ficavam um tempo ainda se adaptando em algumas coisas nesse sentido. Então até 2014 eu tinha várias ações para rodar, mas eu tive 6 pessoas que eu passei a responder que foram trocando durante esse período. Então toda hora a gente ia e voltava, né? Enfim, então, cara, era todo esse movimento na empresa de profissionalização, o presidente do conselho se afastou, teve todo esse comitê executivo e a gente implantou, né? E aí é história, cara. Aí depois teve outras coisas que aconteceram, né? Mas eu não vou me atropelar aqui, porque o principal era, assim, desse aprendizado para mim quando você tem um plano para apresentar, tem que estar preparado para ter suporte também. E se preparar para isso tem a ver com pessoas e investimento, né? Principalmente o investimento que não é pequeno. Sim. E como é que foi as pessoas do teu time? Até então, imagine, antes eles seguiam uma forma de trabalho, um volume de trabalho coerente com o dia a dia deles. Aí entra o Alessandro com um novo desafio, com 76 projetos, 71 projetos para poder rodar, contratando mais pessoas. Obviamente que o processo de comunicação e alinhamento entre o time ele tem que ser muito claro, muito transparente, para que eles de fato se engajem com o projeto, com o objetivo e que aquilo faça parte da vida dele. Tenha propósito, pô, eu quero seguir isso aqui porque eu acredito onde vai chegar, que faz sentido para a gente como funcionário, para a empresa, para a região, né? E como conectar tudo isso? Como é que você fez isso para comunicar o time, para falar? Porque realmente aí tem um pipeline extremamente complexo para poder rodar, existem planos de prioritários, você não vai tocar os 71 projetos em paralelo, isso é uma coisa inviável, mas é entender uma cadeia, uma ação e processos cadenciados, né? Que uma coisa se conecta com a outra e você vai gerando um grande valor para a empresa, para as pessoas. Como é que foi isso pro time? Porque deve ter assustado, né, pessoal? Então, aí conecta com a cultura do negócio, né? Então a gente é acostumado àquele frenesi, né, de várias coisas para fazer, várias ações e tudo isso, mas tinha que respeitar na época aí o meu aprendizado pessoal também, de calma, né, a gente tem tudo isso, mas tem essa cultura, então algumas pessoas ficaram pelo caminho, né, na época, o time foi crescendo e muita gente que estava ali queria muito aquilo também, que entendia o valor de ter tudo isso. Pô, agora a gente vai conseguir contratar mais fácil, vamos conseguir engajar mais as pessoas para que elas fiquem dentro do negócio, atrair pessoas de longe. E entenderam. Então era um misto assim de pessoas, algumas que abandonaram, que era outro ritmo, né? E aí algumas coisas eu também fui me adaptando para que segurasse um pouco mais, né? Então eu tive que aprender também com essa questão cultural a segurar aquela coisa de vamos fazer, né, o quanto antes. Saber aonde tirar o pé. Com qualidade, tirar o pé. Então assim, eu tive que tirar o pé em várias vezes, vários momentos. E aí entra aquela questão da comunicação, cara. Para mim assim é um fator que não era só comunicar as pessoas. A gente queria que elas entendessem o porquê que aquilo tudo era importante. Então tinha que engajar, tinha que mostrar e tinha que ter rituais para acompanhar tudo isso. E na época que eu entrei, a gente fazia jornalzinho ainda, né? Imagina, 2012, escrevia, levava um mês para aprovar, quando aprovava aquilo tudo... Já era velho. Já era antigo. Não dava mais tempo, né, cara? Falar, meu Deus, esse processo não dá para ser assim, né?
é típico do que acontece no dia a dia, né? Em muitas empresas. E a comunicação ela não conseguia acompanhar para que mostrasse para a empresa toda. Então foram criadas várias ações à luz dessa estratégia toda. Como é que a gente vai desdobrar isso aqui em ações, em eventos, em comunicação? Porque não é só comunicar. Sim. Né? Aí no final do ano, eu lembro que quando nós reunimos o pessoal, nós temos um pavilhão de eventos na cidade, que naquela época ainda levava as pessoas para lá, né? E cada pilar tinha uma conquista, a gente colou, né? Nós colocamos, fizemos todo um material para colocar em cada pilar todas as conquistas do ano, para poder compartilhar com as pessoas. Isso foi um dos, né, rituais aí que a gente fez. Mas foi pensado em criar um comitê na época também. Em 2014 foi um ano de muita mudança, porque nós fechamos esse ciclo e aí veio algumas dificuldades do mercado têxtil e tudo mais, né? E então a gente tinha agora um problema maior de clima. Não eram mais de coisas básicas para fazer. Tinha coisas do dia a dia, pensando em engajar mais, em trazer as pessoas para o jogo. E aí nós tínhamos algumas situações que tiveram desligamentos por conta da dificuldade têxtil naquela época, e aí precisava resolver problemas de clima. E você comentou ali da comunicação, né? Quão importante é a comunicação numa fase como essa de muitas mudanças também, né? Tu colocar todos esses projetos aí em prática, né? Qual foi a sua dificuldade em relação a isso? Quais foram os desafios de você colocar esse programa mesmo, esses projetos, melhor dizendo, em prática, né? E o apoio que você precisou de comunicação, talvez até olhando para uma liderança, foi um papel fundamental ali deles também para ajudar a cascatear essas informações para todo o público lá dentro. Então, como que foi esse momento de você começar a implantar e o quão importante foi e os desafios que você teve de comunicação? Você falando assim, me veio um filme, né, cara? Que daí é o que eu vejo hoje, atuando como consultor em algumas empresas. Cara, e eu diria que é um aprendizado mesmo, né? A gente acha que comunicou e que engajou a alta gestão da empresa. E às vezes não está todo mundo na mesma página. E aí você já desce para o próximo nível. Então, se não está 100% alinhado em cima e você desce, pode ser que na hora que você vai descendo os níveis para comunicar, fique algumas pessoas também ali pelo caminho, e aí a gente já naquela ânsia de fazer, vai descendo os níveis, vai comunicando e achando que está todo mundo junto, que está todo mundo engajado, que todo mundo entendeu, né? Então, para mim, o principal, cara, é a alta gestão. Começa assim, mas assim, de uma forma muito intensa. Ao ponto de, assim, fazer realmente um trabalho de comunicação corpo a corpo, né? De perguntar, de fazer workshop, de engajar, de entender se faz sentido, se não faz. Porque, às vezes, alguma coisinha ali não ficou legal na cabeça, naquela grande área, seja uma operação ou numa área comercial. E aí, essa pessoa já não vai engajar 100% abaixo, e assim vai continuar, e vai cascateando o problema. Né? Então, quando a gente se dedica mais nos níveis estratégicos, alta gestão, gerentes, sêniors, porque às vezes você vendeu aqui, o conselho está junto, todo mundo está junto, o CEO está junto, mas aí tem o teu papel estratégico de comunicar. E comunicar não é só passar a mensagem, é ter certeza que ela foi entendida e ela foi internalizada. Porque senão... exatamente. Aí desse campo raso de, passei a mensagem, a pessoa curtiu lá no aplicativo, viram lá, eu tô vendo os acessos do canal e tá tudo certo, né? As pessoas estão vendo. E é isso que a comunicação ela acaba entregando como resultado, né? Mas na verdade, quantos % dessas pessoas que foram impactadas, elas entenderam, né, a mensagem? Aqui que mora o desafio também de mensuração, o desafio de você entender realmente o impacto daquela mensagem, primeiramente ela sendo relevante para a empresa, né? Já é o princípio básico. Esse é um ponto também que a gente tem que trabalhar muito, remar muito para provar esse resultado da área de comunicação também como parceira de uma estratégia de RH. E aquilo que a gente fala, né, Rafa? O acompanhamento das métricas de vaidade. Né? Métricas de vaidade não vão te dar a certeza do entendimento. Né? Eu comuniquei, eu tive lá 500 likes ou não sei o que, beleza, ok. O pessoal tá ciente, estão alinhado. Não estão.
É. Porque a qualidade do que foi passado do emissor para o receptor em termos de comunicação, você não consegue garantir, né, que foi entendido mediante métricas de vaidade, que a gente acha importante, mas critique que toda tomada de decisão é pautada em cima disso, e que é um erro. A gente tem que garantir o quê? Exatamente o que você trouxe, Alessandro, né? Olhar para a questão do entendimento e como fazer. Sim. E aí, muitas vezes, é o famoso levantar a bunda da cadeira. É ir lá conversar com o pessoal, é descer no chão de fábrica, Total. é conversar olho no olho. Total. Né? Que a gente parece que vem se perdendo um pouco isso, né, ultimamente, né? Se perdendo, cara, e também eu diria assim que às vezes tem muita... Eu passei por alguns RHs, eu consigo afirmar isso, por onde eu passei. Tem muito RH que não sabe fazer isso. Ou não gosta de fazer isso. Exatamente. Né? Então, assim, é você falar com o conselho de administração, mas você ir no Gemba também é onde as coisas acontecem, né? É ir na fábrica falar com as pessoas. E aqui, cara, 2014 em diante, aí foi aonde que eu sempre falo, né, no livro, quando eu lancei foi em 2018, que tem a ver com corpo, mente, alma, técnicas e finanças. Se chama 100 Drops de Hiperprodutividade. E é uma coisa que eu levo muito assim, que você não gasta energia nenhuma se você se assume dentro da empresa, dentro do negócio e leva a tua essência. Porque às vezes aquilo que você esconde pode ser o teu maior ponto forte. E na época ainda, né, corporativamente falando, eu fui... eu diria que não tem a ver com a cultura local, mas com o processo de amadurecimento, me assumindo mais enquanto essência e não mais separando tanto as coisas, igual eu fazia na época. E aí usando mais de criatividade, de humor, de uma série de coisas que eu deixava guardado, né? E aí a gente passa a atuar de uma forma muito mais intensa na parte de cultura, né? Isso que você falou ali... na verdade, você também, né, Alexandre, você traz essa questão ali que tem a ver com cultura, né, desse aspecto da dificuldade que tem a ver com a comunicação, né, que a gente foi elaborando. Eu percebi naquela época que a cultura não é o que a gente ouve na reunião, que todo mundo quer falar, que todo mundo gosta de ouvir, mas ali eu entendi que quando não desce muito bem o projeto e a ação, as pessoas vão vender diferente para baixo e isso vai indo, né? Eu entendi que a cultura ela nasce no cafezinho, no Teams, na hora do almoço, na hora que as pessoas registram o ponto que elas falam aquilo que elas pensam do negócio, de verdade, né? E foi isso que aconteceu em 2014. Em 2014 a gente foi lançando os projetos, mas alguns ainda não estavam 100% do jeito que tinha que ser, por conta dessa falha de comunicação da minha parte, né? Da minha parte, que eu entendi ali que eu precisava entrar mais na cultura. E aí a gente vai para o Gemba. Eu começo a aprender a falar mais com a fábrica também, coisa que eu sempre mantive uma certa distância. Sim. Pela rotina, por tudo isso. Sim, é um desafio, né? Falar com fábrica. Cara, porque todo mundo fala assim, a gente precisa vender mais a remuneração, o pacote de benefícios, a comunicação tem que chegar e etc. E a gente sempre falava para a liderança, cara, você tem que comunicar isso aqui. Mas nunca ninguém pegou o líder pela mão, levou na fábrica e falou assim, é assim que a gente faz, que vai funcionar. Então eu começo a entrar em todos os setores e a liderança começa a me convidar. Então tem muitos setores numa indústria verticalizada, que você tem da fiação até o varejo, né? Então são várias unidades de negócio. A gente fala que na KID são várias fábricas dentro de um grande complexo, que a coisa é bem complexa. E um perfil de público também totalmente diferente um do outro. Né? Você tem varejo, que é outra coisa, totalmente diferente de uma fiação, que é diferente de uma área de exportação, de marketing, de estilistas, de modelistas, porque às vezes a gente fala em indústria têxtil, o pessoal acha que é só costureira, né? Malharia, tinturaria e costura. Não, tem toda, né, a verticalização. E aí, cara, eu começo a entrar nas áreas para falar com as pessoas, né, sobre meritocracia. E as pessoas começam a entender melhor. Né? Pessoal, como é que vocês enxergam o programa de... Vamos começar antes, né? Eu tinha toda uma sequência. O que para vocês é importante em termos de benefícios? Perguntava assim para as pessoas.
Lógico que eu criava um vínculo inicial para poder ter esse tipo de conversa. Então eu preparava o terreno, juntava 50, 60 pessoas, auxiliares de produção, operadores, ia no Gemba e trazia a liderança comigo, trazia alguém de RH junto para eu preparar como que a gente se comunica. E aí, pessoal, o que é importante em termos de benefício? Assim, me explica o que para vocês é mais legal aqui, que não podemos deixar de ter. E aí as pessoas falavam, meio tímidas no começo, para entender. Aí eu entregava um brindezinho para quem participava, aí o outro já queria levantar a mão, já dava, todo mundo aplaudia quando interagia. Ah, legal, esse benefício é bacana para você? Vou dar um exemplo aqui, a GoGood. É legal, porque tem academias, não sei o quê, uma frequência, e me explica como é que funciona. Aí ele explicando, todas as outras pessoas também passavam a entender. Porque era ele, na forma dele explicar, a gente corrigia alguma coisa, vendia mais esses benefícios e as pessoas estavam participando. E daqui a pouco isso começou a virar uma febre. E eu estava indo em todos os setores. Toda semana eu tinha 2, 3 setores para ir. E eu fiquei muito bom nisso. Modestamente falando, porque toda hora você seguindo esse roteiro por mais de 100 vezes no semestre, você vai, e aí você adapta. Eu já estava no final com uma cesta de bombom aqui, né, interagindo com as pessoas, todo mundo, pô, Ali, quando que você vai lá na área? Agora, pessoal, o papo é outro, nós vamos falar de diversidade. Nós vamos falar de meritocracia. Porra, vai falar de mérito? Quem aqui acha que merece aumento salarial? Porra, o RH indo até o Gemba para falar disso. Sim, vamos falar disso, cara. Aí todo mundo levantava a mão, né? E quem aqui está fazendo... Quem aqui sabe o conceito de mérito, meritocracia? Aí um fala, mérito é quando ganha aumento. Para ganhar aumento tem que fazer o quê? Aí, tem que fazer, tem que entregar com qualidade, com produtividade, dentro do volume. Legal. Quem aqui entrega acima do esperado, com uma qualidade acima do esperado, levanta a mão. Poucos levantavam a mão. E vocês acham que olha, já merece? Tem um processo de honestidade ali, né? Porque geralmente todo mundo levanta a mão, porque o colega do lado sabe quem faz corpo mole. Mas sabe o que é legal que você está colocando aqui? Eu acho que isso se resume muito numa sensibilidade e uma leitura do ambiente, uma leitura da cultura. Porque eu garanto para você que fazer exatamente o que você fez em uma outra empresa, talvez não funcionasse nada. E foi tão primoroso no Grupo Kiri acontecer isso, porque você conseguiu sentir um pouco da cultura. A cultura é uma cultura, até é bom você comentar um pouco sobre a cultura do Grupo Kiri para entender muito dessas iniciativas, que era uma cultura muito leve, muito, não é a palavra infantilizada que a gente levava, mas era muito de o mundo encantado, tinha muitas iniciativas muito legais, que eu particularmente, olhando grandes empresas, né, do que a gente atende hoje em São Paulo, enfim, a gente percebe que não tem essa leveza, não tem essa liberdade de deixar ser criança novamente e não infantilizar o negócio. Isso é um ponto muito importante, uma linha muito tênue, né? Então, você tinha essa liberdade por quê? Um grupo têxtil focado mais para crianças, jovens, que traz na sua essência essa possibilidade. E sabendo ler e tirar o melhor fruto disso, a gente consegue resultados bacanas, né? Então, isso é legal. Essa sensibilidade tua, do teu time, foi muito... Acho que traz grandes resultados, né? Sim. Só que não serve para todas as empresas, né? Eu vou falar para você o seguinte, cara. Assim, não é nem uma correção. Eu diria assim, que quando você começa a falar com pessoas da fábrica e administrativos, e você vai vendo outros grupos também e vai se aprimorando, cara, você consegue falar com qualquer empresa. Qualquer empresa. A gente fez isso dentro da consultoria, que o desafio era mudar um aumento que todo mundo ganhava por tempo de casa. Então você fazia um ano de empresa, ganhava mérito para implantar a meritocracia. E eles tinham que falar com as pessoas, com a fábrica, que mudou, porque nós implantamos um projeto diferente. E eles não tinham isso. Eu falei, deixa que eu falo com as pessoas. Só venham junto comigo para vocês aprenderem. E a gente foi falando com fábricas na hora de trocar e implantar a meritocracia, usando a mesma fórmula da honestidade, da transparência e principalmente de uma coisa que todo mundo adora, cara. Humor. Que tem que ser leve, que tem que acessar o coração, tem que acessar a tua alma e tem que criar confiança para as pessoas verem assim, cara, o cara que tá indo lá, ele não tá se achando, não tá indo lá para dar de dedo e dizer que vai ser assim.
tá lá para entender, né? Para falar sobre a gente sabe as dores reais num chão de fábrica, né? Então a gente aplicou a mesma fórmula, cara, e funcionou. Eu tive um questionamento só numa indústria que a gente mudou algo que era automático para implantar a meritocracia. E o cara me perguntou assim, tá, e agora, como é que eu faço para ganhar aumento? Eu falei, o que você acha que tem que fazer para ganhar aumento? Pô, tem que fazer acima da média. É isso. Então, assim, e teve uma ou outra pergunta, mas ninguém achou ruim. Pelo contrário, as pessoas passam a gostar quando existe justiça e tem regra e fala assim, pô, que bom, agora o cara que se esconde, ele estava ganhando aumento todo ano e agora não passa mais. Agora eu vou ganhar. E isso é uma coisa que acontece muito frequente, né? Muito. O pessoal da fábrica, sabendo que aqui ele não produz, aqui ele vai para um café, aqui eles sabem isso. Eles sabem, né? cara. E esse senso de injustiça, ele vai minando as pessoas boas, né? E infelizmente as pessoas boas saem. A ponto deles pensarem, por que eu vou fazer se quem não faz... Exatamente. No ambiente ganha ruim também, fica né? os ruins, né, cara? Quando você Exatamente. tem um ambiente que está exigindo resultado, vai ficar os caras que estão junto, né? Lógico, aos poucos vai saindo. Mas voltando àquele ponto ali da Achille, né, que você traz a forma leve, até 2014 a gente estava implantando coisas muito básicas e outras mais elaboradas, criando a plataforma para o crescimento do negócio. Na época tinha 1.600, 1.700 pessoas, hoje o grupo está com 3.000, mais 1.200 indiretas, está com umas quase 5.000 pessoas, contando com os terceiros, mas CLT 3.000 pessoas, né? Exporta para mais de 35 países e tudo isso. Só que em 2014, como eu falei antes, cara, veio uma crise no mercado têxtil em que teve que sair algumas pessoas. Pô, e quando você demite 20, 30 pessoas, por mais que é no meio de 1.000 e 2.000, ainda assim chama atenção. Sim. E cria um clima de medo, porque tá todo mundo falando de orçamento, né, cuidando muito, clima de tensão. E aí tinha uma coisa que a gente precisava fazer. Porra, a missão da empresa é encantar e facilitar a vida dos clientes, quando eu entrei. E aí depois, em 2014, a gente muda para encantar e facilitar a vida das pessoas. Mudou o jogo. E aí todo mundo falava, cara, a gente faz isso tão bem pro mercado, a gente encanta lá fora, a gente ouve o mercado, nós estamos crescendo 20% ao ano, estamos evoluindo muito. Pagando bônus, PPR, coisas que foram implantadas depois também, estava nesse pacote, e todo mundo indo muito bem, né? Mas o clima tá ruim, chega 2, 3 anos depois, dá uma tensão, e agora a gente precisa fazer alguma coisa. Então nós nos reunimos, começamos a estudar naquela época, em 2014, as gerações, coisas que estavam acontecendo para o futuro e tudo mais, né? E olhando esse clima de medo, descemos lá em 2014 no estudo da Gallup sobre engajamento, né? Assim, muito mais aprofundado. Vimos as 3 frentes do engajamento, como é que a gente poderia trabalhar, trouxemos a teoria para uma questão muito prática, reunimos um grupo de maluco na época, pessoas que tinham uma cabeça realmente aberta para fazer coisas diferentes, e chamamos de um comitê, né? Que nós não sabíamos dar o nome ainda na época. Qual é o objetivo do comitê, cara? Trabalhar o clima. Isso aqui tem que ser muito bom. Então vamos reverter esse clima de tensão e vamos pensar em ações legais agora. E cada ação que ia dando, do tipo assim, cara, vamos, sei lá, vamos alugar os ônibus, vamos conversar com o Beto Carreiro, com o parque, negociar metade do preço para levar 300 pessoas para lá. Num preço assim, acessível e etc. Aí vinha a ação e alguém do comitê falava assim, porra, que legal. Aí outra ação que a gente dava, porra, que legal, cara, que legal, não sei o quê. Tá, e como é que vai ser o nome do comitê? Que legal. Que legal. Que legal. Que legal, sempre com, né? Então tinha aquela coisa, né, aqui ele se escreve KYLY, né? E tudo a gente começa então a criamos o movimento do Que Legal, demos um nome e criamos o slogan, Que Legal Trabalhar Aqui. E como é que a gente começa a encantar as pessoas? E a gente falou, porra, nunca fizemos um Dia das Crianças onde a gente pudesse convidar todo mundo. E ali em 2014 a gente faz o primeiro evento,
que ia lotar 9 ônibus para o Beto Carreiro, então começa a criar um clima diferente, isso vai para uma mídia local que dispara na cidade, e aí o Vale do Itajaí passa a começar a conhecer um pouco mais daquilo, e aí a gente começa a fazer o Dia das Crianças de uma forma diferente. Então o convite foi, quem quiser, venha trabalhar fantasiado aí no Dia das Crianças. Há 10 anos atrás, numa indústria em Pomerode, germânica e tudo isso, então não é fácil, né? Sim. Vamos ver como é que vai ser, né? Sim. E tem um ponto interessante também, que é a questão do RH fazer a ação por fazer. Eu acho que é um ponto bem legal, porque o quão essa ação não impactou uma série de frentes do negócio. É marca empregadora, das pessoas conhecendo. Exatamente. É as pessoas que estão na empresa reconhecendo que estão sendo também reconhecidas, e reduz turnover. Eu acho que esse é um ponto de todas as ações têm que estar conectadas com algum tipo de resultado, algum tipo de meta, né? Por mais que da porta para fora apareça, só estão fazendo uma ação legal, mas é que a gente vê muito no mercado o fazer a ação por simplesmente achar legal, ou achar, meu papel aqui é ser divertido, meu papel aqui é ser legal, é o cara legalzinho, aquele teu amigo, gente boa. Sim, mas como que a gente pode transparecer, porque o RH ele tem que trabalhar para o negócio. Total. E como que ele pode atingir as metas, mas de uma forma criativa. Né? Esse é um ponto que tem que ser discutido, que tem que ser conversado, e aí, Ali, você falando, essas ações me vêm na mente, né? De quanto que isso não gerou impacto em várias frentes. E talvez o RH faz, mas tá ali, né? Tá divertido, né? Acho que tem muito mais por trás. E aí as pessoas que trabalham com isso, elas precisam até ter essa sacada, cara, abrir essa mente de, vou fazer um campeonato. Mas o que esse campeonato pode me dar de meta? E saber linkar isso, que eu acho que é o grande desafio, é linkar isso com as metas de negócio para apresentar para um board, para justificar o investimento que você está fazendo. Porque isso é tudo invisível. As pessoas estão vendo a ação e não valoriza, né? É verdade. Mas olha que legal o ponto que o Rafa trouxe. Olhando friamente aqui, eu não sei qual foi o objetivo claro que vocês desenvolveram isso, mas como marca empregadora, você já consegue ter uma visibilidade grande. Como você falou, conseguimos repercutir para a região. Imagine as outras empresas olhando isso, a força que te torna em termos de marca empregadora. Segundo ponto, trazer os melhores talentos. Quem não quer trabalhar numa empresa, um negócio diferente, um ambiente mais tradicional, de repente tem sai um pouquinho fora da curva, que bacana. Então as pessoas que estão fora, já vai pegar um outro problema que você comentou, dificuldade de trazer os melhores talentos, porque a competitividade é muito grande. Ou seja, já me diferenciei, já tô tendo um apelo para que as pessoas possam trabalhar comigo. O terceiro ponto, manter o time que está lá, né? Não é só trazer os melhores talentos, mas retê-los também é uma estratégia muito importante para o negócio, né? Então, só que friamente, conversando coisa rápida, já 3 grandes pontos importantes com essa ação você já conseguiu preencher. Para abrir a cabeça das pessoas. Né? Exato, e não sei se foi o objetivo principal, talvez seja mais ali promover o ambiente interno, o clima interno e tudo mais, né? Ou tornar um pouco mais leve devido ao momento que estavam passando na questão das demissões e tudo mais. Sim. Mas olha que sensacional, né? Como se conecta muito com o que você falou. Total. Trazer para as dores do negócio algo inteligente que traz resultado, né? Colocar intencionalidade nas ações, porque a gente faz só para... E vai criando corpo, né? Cara, esse slogan. Daí a gente começa uma brincadeira, né? A pessoa lá, a gerente de marketing na época, ela falou assim, agora chega, né, de que alguma coisa, porque chegou num momento que a gente vai trabalhando tão forte a cultura, vamos criar um restaurante, vamos assim, fazer algo diferente, repaginar para parecer um restaurante de shopping mesmo, uma coisa assim linda. Então vamos chamar o nome de Que Sabor. Eu ia chutar, que restaurante. Que restaurante. Aí vamos criar... Que comida. E tudo era assim, né, cara? Vamos criar um programa de indicação naquelas 71 ações que o cara vai ganhar por indicar alguém da família e tal. Vai ser o que lhe indica. Vamos criar um ambulatório diferente, bem diferente. Tem lá ergonomista, físio, massagem, tem acima da média. Vai ser o Que Saúde. Então, tudo tinha alguma coisa e a gente passa a criar, né, os programas cada vez mais voltado para a cultura, olhando e mergulhando nessa cultura. Então, 2014, cara, a gente se aprofunda nisso, trabalha a leveza maior ainda, a questão das pessoas
entrarem mesmo e se divertir, não achar só que é, pô, coisa chata trabalhar numa indústria têxtil. Não, cara, tem que ser leve, tem que ser legal, né? E aí a gente entra no Que Legal, aí vai, participa de prêmios de melhor para se trabalhar. Naquela época ainda era, né, na região não tinham muitas indústrias e a gente vai alcançando, mas sempre com essa provocação. Cara, vamos criar isso, mas qual é o problema que a gente quer resolver? Nós queremos resolver um problema de clima, por isso que a gente vai fazer isso. Legal, mas como é que isso se conecta à estratégia do negócio e qual é a base teórica que a gente vai usar para poder ramificar isso e desdobrar em outras ações também. E aí que a gente trouxe a base naquela época do engajamento. Estudamos há 10 anos atrás e outras teorias também, e aí a gente se aprofunda, né? Então, em 2014. E aí a gente passa a fazer em 2014 foi o ano que aconteceu várias coisas legais, cara. Foi ali que nasceu o grito de guerra da liderança também. Então, assim, a gente passa a dar as mãos, ter um momento de ritual para falar de cultura naquela época. Então, eu lembro como se fosse hoje também, passando o filme dos All Blacks para falar, né, dessa questão da unidade, da força, do resultado, todo mundo trabalhar junto, olhando para o negócio. E aí, no final, né, eu peço para a maioria alemão, né, cara, peço para todo mundo levantar, agora todo mundo dá as mãos, porque aqui, produto pode ser copiado, processos pode ser copiado, mas a cultura, isso que a gente tem aqui, ninguém copia. Isso daqui é algo que é nosso. Então a gente começa a falar sobre cultura, mas a sentir e a viver, porque estava todo mundo de mão dada. Então um auditório de 200 lideranças, né? Pela primeira vez dando as mãos. E falando disso, e falando o quanto é importante, porque aqui está todo mundo no mesmo barco. Né? Se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Mas se der bom, vai dar bom para todo mundo também. Sim. E vamos se divertir. Já que é legal, né? E a cultura, aquilo que a gente fala, não é percebida, a cultura é sentida. É sentido. Né? E exatamente você está colocando. E aí é trazer aqui o coração, dando as mãos, falando. Então você tem várias coisas sensoriais. E aí eu emendo, né, cara? A gente viu os All Blacks. Sim. O do ritual rugby. Fala do rugby. O ritual do haka. E naquela hora era só uma brincadeira. E aí eu sempre deixei isso muito claro. Cara, é só uma desculpa pra gente dar as mãos. Todo mundo repete comigo. Vocês não vão me deixar no vácuo, beleza? Beleza. Haka-taka. Todo mundo gritando. E o prédio todo ouvia. Malacataca, vem em mim bônus e não empaca. E todo mundo gritava. E era só uma desculpa para fazer uma maluquice. Cara, e aí isso foi em 2014, em setembro, aí na reunião da AGM, né, olhando as boas práticas da Dom Cabral, a gente olhando implantando indicadores, reuniões e tal. E aí, aliás, o que a gente quer não é isso, não é só essa parte de indicadores, de meta. E o nosso Haka, vamos fazer? Haka? Eu tinha esquecido. Vamos, todo mundo de pé. Pô, tem que pensar na hora. Hakotoco, molocotoco, vem em mim, bônus que eu tô muito louco. E assim ia, cara, uma bobeira. Mas é que o pessoal quer se divertir, quer dar as mãos. Mas porque antes a gente falava de cultura, falava de unidade, de equipe. Cara... E desde aquele momento, eu nunca deixei de fazer uma reunião que não tivesse o Haka. Academias de liderança eu tinha que fazer o Haka, reuniões gerenciais tinha que fazer Eles pediam. Eles pediam. Olha o só. fundador da empresa, num evento que era de fim de ano, ele muito cristão, pediu o Haka, então o conselho pedia para fazer, e aí, pô, daqui a pouco tinha uma convenção de vários países lá dentro, na Espanha, Colômbia, não sei o que, vamos fazer o Haka da exportação, vamos fazer o Haka do varejo, e aí a gente passa a trabalhar a cultura. Então tinha o Que Legal, tinha o Haka, tinha os programas, e aí a gente começa a brincar, se divertir, cara. E foi legal. E legal, né? Que foi tudo legal. Isso junto, conectado, o que é isso? Isso é cultura. A cultura. Cara, isso é cultura. Né? É sensacional. Não é só aquilo que a gente sempre fala, né? Hábito, normas, regras. Beleza. Mas é como as pessoas se comunicam e se relacionam no negócio. Exatamente. Isso é até cultura, indo pro pior comportamento que você tolera. Exatamente. Se você tolera isso aqui, cara, virou cultura. Então isso aqui a gente não tolera. E aí nasce a área de compliance. Depois, né? Aí vai indo, se estende. Então uma área de RH, quando eu saí como diretor de pessoas e cultura,
dezembro de 2024, há 3 meses atrás, quando eu peço para sair, o pessoal fala, não, né, cara? Daí eu falei sobre o meu Ikigai, né, aquilo que é a conexão, né, a intersecção do que você gosta, do que você ama, do que o mundo precisa e do que você pode ser pago, né? E aí eu falei disso, eu falei, cara, acho que deu, vamos dar espaço, preparei sucessão, que é básico, que às vezes você, né? Sim. Eu preparei o meu caminho com pessoas, abrimos ingerências, respondendo para o presidente da empresa, então eu saio tranquilo, prestando serviço, inclusive, fazendo academias de liderança lá, né, durante este ano, e a gente segue um outro caminho, né, com a consultoria, falando de cultura, falando de fazer o simples bem feito. Sim. Porque a gente quer falar de cultura, mas não tem um plano de carreira que reconheça as pessoas, às vezes, não tem o básico bem feito. Então aí a gente entra no outro jogo, né. E o legal, até pra gente passar um pouco dar o próximo passo, que daí muda um pouquinho a tua percepção, a tua jornada profissional, ela tem uma mudança grande, né? Mas o legal disso tudo que a gente falou do Grupo Kili, olha a leveza da cultura, olha como isso, né, transitou dentro da empresa, como isso mudou as pessoas e comportamentos, mas nunca abriu mão do quê? De um resultado. Não. Acho que resultado é inegociável para as empresas. Agora, como a gente chega no resultado, existem milhões de fórmulas. Vocês acharam uma fórmula interessante, com o DNA daquele, com as pessoas, tornando leve, divertido, e com certeza, depois disso, os resultados também foram muito positivos. Sim, né? Eu acho que o mercado retomou o seu trilho normal, né? As pessoas conseguiram entender um pouco mais o que é meritocracia, o que eu preciso fazer, como que eu me comporto nessa empresa, o que eles esperam de mim, e consequentemente as coisas vão dando certo. E o resultado vem aparecendo, né? Sim. Então isso é muito bacana. Cara, e é assim, eu deixo, né, muita coisa de mim lá, porque ainda eu estou no processo, né, mas 100% no mercado. Mas isso que você falou, cara, sempre foi o início de tudo, né? Para que a gente tenha isso, a gente precisa trazer o resultado. Então não dá para brincar, tem que fazer... tem que olhar para isso tudo, senão, cara, vai ser só festa, só alegria, e não dá para ser assim. Então tem que ter, né, o olhar, tudo tem que conversar para trazer esse resultado, seja em qualidade de vida, seja em redução de turnover e etc. Né? Tem que ter uma conexão, porque senão vira aquela cultura Google das pessoas andando de bicicleta dentro do escritório, tobogã, né, a sinuca, e com qual é o propósito, né? Então acho que teve um caminho, acho que durou pouco, não sei, mas teve um caminho que a cultura aí 2010 ali era isso, né? Tipo, vamos, não sei o que fazer, o pessoal precisa ser feliz. Vamos colocar uma sinuca, sei lá, um PlayStation 2 na época. Mas sabia que a questão, lógico, muito começou pelo movimento do Google. Sim. Mas no meu entendimento, o Google tinha um propósito para isso. Não, eles fizeram do jeito deles ali. O problema certo, né? É que todo mundo olhou e todo mundo copiou. E aí, o copiar, você desconectou as coisas. Pegou o tático só, serve para todo mundo. É igual eu comentei agora da questão da Kili, né? Do comportamento, da forma leve. Será que funciona para todas? Não, a gente tem que entender o porquê. Tem que ter a sensibilidade, né? Não existe um playbook definido. Rode isso para todas as empresas, vai funcionar. Não tem como. Tem que olhar a cultura, né? Existe o playbook, que é você entender o teu público. Exato. Isso é igual para todo mundo. Exato. Mas eles fizeram no mérito deles ali, funcionou pro Google, né? O problema foi exatamente todo mundo copiou. Todo mundo achou que é aquele negócio que a gente fala, né? De a comunicação, RH, eles olham pro campo tático, o outro tá fazendo, e aí a gente olha os conteúdos na internet, né? Olha os conteúdos de comunicação, e é sempre falando, quais são os melhores canais, como fazer uma pesquisa de clima, como engajar os colaboradores. Esses conteúdos, na minha visão, não faz o menor sentido, porque não existe regras. Então não é porque o meu deu certo que vai dar aí, né? Você vai ter que pegar exemplos, cases, referências, né? Para você entender o teu processo e montar, né? Adaptar para a tua realidade, né? Não simplesmente pegar, Ctrl+C, Ctrl+V e fechou, né? Assim, a gente às vezes vai para um caminho mais complexo, né? Tem coisas bem simples que dão um resultado assim absurdo, cara. Eu lembro que foi em 2017, né? E aí a gente fala o porquê de fazer as coisas, né? Sim. 2017 tinha uma unidade de negócio que não estava indo muito bem e tinha uma meta bem desafiadora, e a gente sabia. Eu cheguei lá em janeiro, fevereiro, eu sempre criei um espaço muito bom para falar com as pessoas, né?
na operação. E eu, naquele momento, dando risada, tomando um café, eu sempre visitava todas as unidades, e aí eu pego um grupinho que eu sabia que era mais influenciador ali, e falo, pois é, e esse ano, como é que tá a meta aí de vocês? Pô, mas nós estamos em janeiro. Sim, mas foi comunicado, né? Como é que chegou para vocês a meta? Tá difícil? Tá fácil? Como é que tá? Ah, esse ano tá meio difícil mesmo, tá bem distante, porque o ano passado já foi difícil e tudo aquilo, né? Eu falei, imaginei. Eu criava um ambiente né, daquela coisa de você levar a tua essência, de poder criar esse campo e brincar. Aí eu olhei para elas e falei, eu imaginei que esse ano ia ser bem difícil mesmo. Acho que vocês realmente não vão conseguir atingir a meta. E olhei no fundo do olho, ela, o que você falou? Você provocou. Nós não vamos atingir? Eu falei, eu acho que não, esse ano tá bem difícil. Aí elas, só ouço uma delas, ô Helena, vem cá. Chamou a colega. O Alessandro tá dizendo que nós não vamos atingir a meta esse ano. Eu falei, não foi isso. Eu falei que eu vi que tá difícil. Não, peraí, já reuniu mais gente quando eu vi. E o público extremamente, 95% feminino, né? Então tinham ali, dali a pouco, 60 pessoas ali numa roda, a gente conversando. Alessandro, então se a gente atingir a meta, o que pode acontecer? Eu falei, se vocês atingirem, que eu acho difícil, se vocês atingirem a meta, coisa que tá bem aquém mesmo, aí uma delas já nem deixou eu terminar, falou assim, você paga um castigo? Um castigo? Depende. Não, vamos fazer uma aposta? Falei, vamos, gostei. Tá, então vamos fazer assim, se a gente bater a meta, a gente escolhe algo para você vir aqui e pagar para nós um castigo. Eu falei, desde que não tenha nenhuma coisa contra o pudor, né, tranquilo, mas vão fazer diferente também, então. Se vocês não baterem, todas vocês vão pagar castigo para mim, beleza? Beleza. Então, assim, eu tô me arriscando. Mas se vocês não atingirem, todo mundo topa? Vamos junto. Aí, não sei o que, já criou um negócio, né, cara? Criou um storytelling daquela coisa toda. Então, fevereiro, março. E aí, como é que tá a meta? Pois ainda não tá difícil, mas nós vamos chegar. Eu achei que ia ser difícil, sempre aquele ambiente de tirar sarro, mas saudável, né? E não manipulativo também. Para realmente ver se a gente conseguir algo diferente. Falei, então assim, já se preparem que eu já tô com umas 3 ideias para esse grupo todo pagar para mim a meta, o castigo, beleza? Não, nós não vamos pagar, você vai ver. Na hora que ela falou aquilo, com uma convicção, eu falei, cara, do jeito que ela falou, me deu um medinho, assim, mas ainda estava longe, e a coisa foi indo, abril, maio, junho, tava chegando, cara, tava chegando, assim, se aproximando do acumulado, as coisas estavam acontecendo, eu falei, porra, cara, era um misto, assim, de alegria com medo, né? Mas muito medo, né, cara? 60 mulheres, e a coisa foi chegando, setembro, outubro, elas já começam com uma risadinha de canto. Ou seja, vou pagar o castigo. Cara, tá preparado? Eu falei, vocês não bateram ainda, né? Mas já tava no quê? Uns 80, 90%? Ali, não, já passou de 93% ali, outubro, cara. Eu falei, cara, ainda não é 100, mas já era um bom resultado, um ótimo resultado, porque a meta era bem desafiadora, cara. Porra, novembro, dia 22 de novembro, cara. Foi marcante pra você lembrar. Elas bateram a meta, cara. Caramba. Elas bateram a meta e chamaram eu lá pra... elas certeza, né? De tomar café e cuca, essas coisas. Não, chamou o seu Alessandro pra vir tomar um café aqui com a gente na unidade. Eu falei, puta, cara, como é que tá o número? Eu já tinha sondado. Elas bateram, eu falei, eu vou lá, né? Aí, então assim, batemos a meta, né? Elas tirando sarro, se prepara. Cara, foi a pior férias coletivas da minha vida. Toda hora eu me via pensando, o que elas vão aprontar, cara? E elas não me falaram antes. Em janeiro, quando a gente voltar das férias, nós vamos bater o martelo no que você vai fazer. E aí, em janeiro, eu tava lá, né, cara, aquela ansiedade, né, fui lá e tal, e aí elas, seguinte, você vai ter que vir e preparar uma apresentação, eu tenho isso gravado, dançando Carmen Miranda, cantando O Que a Baiana Tem. Eu falei, meu Deus do céu. Vestido de Carmen Miranda, de salto alto, todo aquele negócio de frutas na cabeça, cara, e tive que fazer isso.
e fui e paguei o castigo. Mas fui com uma alegria. O presidente da empresa hoje, ele foi junto comigo, ele falou: Alessandro, eu não acredito, fechando meu zíper das costas, assim, da fantasia, atrás, o vestidão, né, cara, aquele salto que eu emprestei da minha vizinha, salto alto, tive que explicar para ela tudo aquilo. E ele falou assim: Alessandro, você é patético, cara, né? E fechando assim o zíper, não acredito que eu tô com você nisso, né? E aí fui lá pra frente, me escondi no restaurante, fui abrindo e... Mas isso aconteceu no restaurante? Aí todo mundo foi para o espaço da área perto do restaurante, uma área comum naquela unidade, não na matriz, na unidade de negócio. E aí eu fui abrindo a porta, aquela perna peluda e balançando o pezinho assim, e entro vestido de Carmen Miranda e dançando o que a baiana tem, cara. Paguei o castigo, gastei R$70, aquilo viralizou. Todo mundo se divertiu, deu risada e ganharam um PPR maior. Toda a empresa. A empresa teve um resultado maior e elas também tiveram. Cara, e se divertiu. Então, assim, ó, aquilo que eu falo de trazer a essência, de brincar, de sair do senso comum, de ir lá na fábrica e falar sobre mérito, desligamento, diversidade, mas é também conhecer para criar esse ambiente de confiança. E por isso que agora, 2025, as empresas estão estudando cada vez mais sobre esse negócio chamado gestão da confiança. Porque Exatamente. Isso traz a tranquilidade para poder falar das coisas. Legal. E pra gente, bom, a gente tá indo caminhando já pro finalzinho da nossa conversa, a gente tem muito assunto legal, mas eu queria agora falar um pouquinho sobre esse teu novo momento, né? Acho que todo esse aprendizado que você teve de cultura, pessoa, sensibilidade, saber apertar aquele parafuso certo ali que vai mudar o resultado final. E aí você optou, então, de fato, né, sair do mercado corporativo e entrou, de fato, né, fundou a Mindsa, né, que com base no teu conhecimento, com a tua visão, no teu aprendizado todo, começou a disseminar isso para milhares de empresas. Como é que está esse momento? Mercado eu percebo o mercado bastante carente disso, dessa linguagem, de falar com o dono da empresa, de falar com ele e falar assim: cara, a gente sabe por onde começar, mas de uma forma mais simples, uma forma, sabe assim, aquele negócio de vamos resolver o mato alto, para depois olhar para as coisas que precisa fazer. Então vamos, assim, ó, cara, o problema é o mesmo de sempre, em várias empresas. A gente quer falar de engajar, de planos, de uma série de coisas, mas a liderança tem que estar ali junto, a alta gestão. Eu vejo assim no pipeline, cara, muito diretor, muito presidente atuando como coordenador, como gerente, o gerente atuando como um supervisor, o supervisor atuando como um especialista, um líder de fábrica atuando como um operador de luxo, né? Então a gente percebe nesse pipeline assim que precisa criar, olhar para essa arquitetura dos negócios, deixar as esperas, falar de sucessão, dar o oxigênio para que cada um possa atuar na sua cadeira de verdade, de falar de estratégia. Então, primeiro a gente olha para a arquitetura, para a carreira, deixar os papéis claros. Esses dias atrás, rapidinho, uma gerente de RH foi desligada de uma empresa, sim, não porque ela não era competente, ela não estava entregando o que se esperava que entregasse. Só que quando a gente chegou lá enquanto consultoria, a primeira coisa que eu vi assim, ó, porra, a tua arquitetura aqui do RH tá errada. Você vai viver atuando como uma analista, mas o presidente quer você como uma gerente. Só que ele já estava num momento que não ia aguentar mais segurar tanto tempo. Sim. Por mais que a gente estava fazendo a mentoria também para ela, nós chegamos tarde enquanto consultoria, não deu tempo. E ela foi desligada. E é super competente. No dia seguinte já estava em outra empresa. Mas ela poderia ter ficado ali se ela tivesse nesse pipeline correto, nessa cadeira correta. Só que ela estava apagando incêndio e às vezes faltava a sensibilidade de ir lá e negociar, habilidade para negociar com o dono. E aí, então a gente faz esse processo. A Mindsa, ela tem, hoje a gente atua com empresas, uma hora você está numa indústria de brinquedo, outra hora de vinho, outra hora de um parque aquático, né? Outra hora você está numa indústria de vidros, de papel. Então a gente está olhando para vários negócios, aplicando o que a gente sabe, olhando para as 3 fomes psicológicas do ser humano, cara. Segundo Eric Berne, desde 1950 ele falava isso: estrutura,
reconhecimento e estímulo. É isso que as pessoas querem. Estrutura tem a ver com papéis, carreira, a descrição de cargo e arquitetura. Reconhecimento, você conecta a meritocracia nisso tudo, desdobra as competências numa linguagem simples que todo mundo entenda, mas que seja mais assertivo e conecte com política salarial. E estímulo é liderança, cara. Não dá para deixar liderança mais ou menos desalinhada, sem capacitação. Então isso tudo precisa estar em sinergia. Quando a gente olha para isso, não é à toa que supre as nossas fomes, né? Os estados do ego que a gente tem. Sim. Então a gente consegue trazer essa questão toda para dentro da consultoria e temos aplicado, cara, então tá insano. Tem bastante coisa. Assim, a gente não tem hoje uma área comercial, nós somos mais indicados e procurados, porque a gente consegue falar a língua do dono do negócio, do conselho, mas também atua em todos os níveis. Sim. Então a gente está rodando várias academias de liderança aí no estado. Estamos vindo para Curitiba agora e sendo convidados em algumas empresas, também atuando devagar, mas estamos, né, saindo dos polos. Estão Florianópolis, Rio do Sul, Curitiba, tem agora a 600 quilômetros também da gente, uma outra empresa que quer conversar. Então a gente está sempre olhando, mas é muito do mesmo, no sentido de resolve isso aqui primeiro, e aí a gente começa a falar de estratégia. Não dá para falar de estratégia se você pagar a mesma coisa para o cara que ganha, que faz muito, e o cara que faz pouco. E se a liderança não estiver alinhada, né? Isso é muito legal, né? Você deve perceber, porque assim, o segmento da empresa, na verdade, pouco importa para você, né? Porque eu acho que o elo que conecta tudo são pessoas. Sim. E se a empresa tem pessoas, você tem trabalho, tem serviço. Tem, né? tem serviço, cara. E isso é muito legal, cara. E o que você percebe de todas as empresas que você está trabalhando, assim, as dores são características, são similares ou não? São iguais, cara. Iguais, né? Iguais. Em todo lugar as dores são iguais, cara. Em todo lugar que a gente visita, você vê assim que precisa olhar para esse negócio. Porque às vezes você está falando de um conflito, de alguma coisa, porque esse papel está errado, essa arquitetura não está legal, as competências não estão ali no jogo. Então, assim, são muito parecidas, cara. Só muda o endereço. Então a gente percebe que a gente precisa olhar para esses pontos para daí falar de outro nível, falar de governança, sucessão, compliance, sustentabilidade, diversidade. Se você não resolve primeiro não limpar, né, esse básico aqui, mas é muito parecido. E aí a gente acaba atuando também como conselho, né, na BRH Santa Catarina, como conselheiro, e também como vice-presidente na Associação Empresarial da cidade. Então a gente passa a ter acesso a todos os presidentes, vice-presidentes do estado, né? E passa agora a ser convidado para falar de cultura em associações comerciais, empresariais, para poder... que a gente percebe que nessa esfera pública, política e outras coisas também acontece muita coisa. Então, a gente ultrapassa o muro das empresas privadas para começar a falar de plano diretor do Estado, falar do problema que tem no aeroporto do Estado, o que dá para a gente fazer. Então, a gente passa a falar de outras coisas também para poder dar conta de trazer pessoas de outros estados a trabalhar lá dentro, né, de Santa Catarina, e aí a gente se envolve em questões públicas, e isso tem evoluído bastante também. Legal. Então, é um outro olhar, né, que nos dá uma outra experiência. Mas bacana, acho que se deixar a gente vai aqui, vai longe da conversa, mas eu acho que é super legal a tua história, super inspiradora, o conhecimento, para onde a gente vai, e com certeza esse aqui é um marco importante que vai te projetar ainda mais. E conte com a gente também, a gente fala muito de cultura, conte com a nossa empresa, vamos colocar, né, a Mindsci em nível nacional, a gente está aqui para poder ajudar a disseminar culturas, e a gente vem um trabalho muito de referência nesse segmento, e a gente percebe que realmente sim, as dores são muito características, mas a gente percebe um grande potencial de conectar pessoas com negócio, com grandes resultados, e onde a gente tem uma troca genuína, onde todos ganham. Né? Não somente aquela visão, a empresa... Não, acho que dá para fazer um processo legal que é bom para todo mundo. E é isso que a gente acredita. E é isso que a gente busca no trabalho, é isso que a gente faz acontecer todos os dias para grandes empresas, né? Brasil, fora do Brasil, internacionalmente falando. Então, a gente percebe que tem um potencial muito grande e temos pessoas muito boas para poder garantir esses resultados. Legal. É isso aí, Rafa. É isso aí, muito bom também a conversa. É bom a gente falar
trazer assuntos transversais aqui, né? Cultura, pessoas, comunicação, como tudo reforça até a atuação em conjunto, né? Que uma área fazendo alguma ação, isso pode impactar, obviamente impacta outras também e reforça a nossa visão de tem que trabalhar em conjunto, é um ecossistema, né? E que tudo alinhado só tende a ganhar, né? Legal. É isso aí. Bom, mas Ali, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por você se deslocou de Santa Catarina para cá, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela conversa, ótima conversa. Sucesso na Mindsa, eu tenho certeza que esse é o primeiro passo de muitos outros que vocês vão dar, vão crescer, vão brilhar e vão, né, vai ter um negócio aí diferenciado. Sabe que a admiração é recíproca, né, cara? Muito obrigado. Você começou a falar que é um relacionamento de amizade muito próximo, de irmão, e é verdade, cara. É verdade. Não é à toa que as coisas se conectam, né? Porque é mútuo, cara. O que vocês estão fazendo no mercado, o que eu vejo acontecendo, né? E o nível que vocês estão, e a preocupação, e esse ambiente aqui que vocês criaram, né? Pra gente poder trocar e trazer essas coisas reais do dia a dia, é um grande diferencial. E eu sei o quanto que vocês estão fazendo a diferença. E só tenho a parabenizar, cara. Valeu, um obrigado. time fantástico aí. Não, com certeza. E isso é muito bacana, que esse podcast não é somente um podcast, né, Rafa? Exato. É um movimento que nós estamos trazendo para o mercado, junto com nossos webinars, junto com as nossas iniciativas, para a gente conseguir desenvolver esse mercado, para a gente conseguir trazer de fato como ele é, as dores, e sair dessas conversas. A gente mais enxerga que é uma conversa romantizada, a gente quer trazer de fato o problema real, mas também trazer a solução, como a gente consegue passar disso, desse nível, tornar as empresas melhores, focado em resultado, focado em propósito, conexões, marca empregadora, marcas fortes, pessoas fortes, e a gente percebe muito isso. Então a nossa conversa dentro desse movimento é realmente fazer isso, né? Trazer na prática, né, as coisas. Isso é muito legal. Mas, Rafa, obrigado pelo teu tempo também. Obrigado. Ale, valeu. Obrigado. Valeu. Sucesso na Mindsa, continue brilhando, todo mundo aqui. Acho que esse é o caminho que a gente quer. Tamo junto. E para vocês que estão nos assistindo, obrigado. Obrigado por estarem aqui com a gente até o finalzinho. A gente vai deixar aqui embaixo também, né, o @ do Ali, para caso vocês queiram conversar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais a Mindsa, ou conhecer um pouco mais o Alessandro, a história dele. Com certeza ele vai poder ajudar. Acho que cada um está no seu momento profissional, né? O meu @ do Rafael, siga a Clima nas nossas redes sociais. Aonde mais, Rafa? Onde mais a gente está presente? Acompanhe nossos webinars aí também, webinars mentais, né? Então a gente vem construindo bastante aí conteúdo, acesse nosso site, tem conteúdo de blog, tem nosso canal aí no YouTube, esse episódio vai estar também no nosso canal. Né? Tem o livro do Ali também, acho que é bom a gente falar, né? A gente vai deixar divulgado também o livro. Boa. Acho que está à venda nas Amazon. Tá na Amazon. Será que a gente pega ele de saia curta e fala, e rola uma promo pra audiência? Será que ele vai? Não, aí a gente põe na audiência aqui, pede pra edição ali e eles colocam colocar depois. Um percentualzinho ali de desconto para quem falar que viu aqui o nosso podcast. Tá garantido já. Então tá bom. Mas é isso aí, gente. Obrigado, viu? Até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Até mais.